Olá, bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje estamos aqui com o consultor em Direito e Política Ambiental para a Sustentabilidade, Fabiano de Andrade Correia. Olá, Fabiano. Bem-vindos ao estúdio da TV Floripa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fabiano, se apresenta um pouco para o pessoal, conta um pouco da tua história profissional e depois a gente entra em outros temas. Muito bem. Eu sou natural de Porto Alegre, sou advogado. Gosto de dizer que eu sou um pouco um advogado por acidente, nunca quis propriamente ser advogado praticante, mas fui estudar Direito sempre com a ideia de trabalhar com temas internacionais. Primeiro pensava em ser diplomata e depois me chamou muito a atenção a questão da cooperação ao desenvolvimento e da sustentabilidade. Então, após praticar o Direito num escritório em Porto Alegre por alguns anos, eu fui para o exterior estudar e me especializei nessa área de Direito Ambiental Internacional e Desenvolvimento Sustentável. E acabei ficando por lá e hoje em dia trabalho um pouco com essa área, dando consultoria em Direito e Desenvolvimento Sustentável. Fabiano, e um dos trabalhos de consultoria que você faz é para a FAO, Food and Agriculture Organization, uma agência das Nações Unidas. Conta para a gente um pouco o que é a FAO. Sim, até acho interessante dizer que eu não estou aqui representando a FAO, né? Eu sou um consultor independente, realizo trabalhos para eles e já trabalhei também para algumas outras entidades. Mas a FAO é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, né? Foi criada nos anos 50, depois da guerra, justamente para ajudar a produzir alimentos para toda aquela necessidade que houve naquela época. E hoje em dia trabalha com toda a questão da produção de alimentos, a parte agropecuária, parte do manejo das florestas, da pesca e também toda a questão fundiária da gestão da terra, até a parte da alimentação e nutrição também. Então, eles fazem trabalhos desde a área técnica até a parte das políticas e legislação, que é mais o que eu tenho trabalhado com eles. E quais são os trabalhos que você tem realizado ultimamente junto à FAO? Então, está muito em voga hoje em dia a questão das mudanças climáticas, né? E também tem se falado cada vez mais dessa problemática no âmbito da agricultura e do manejo florestal. Então, eu tenho trabalhado em muitos projetos sobre a mudança climática, ajudando os países a implementarem o Acordo de Paris e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança climática e adaptar suas legislações também para permitir que haja políticas mais favoráveis a enfrentar esse problema, né? Seja mitigar as causas e também na adaptação à mudança climática que já está acontecendo, na verdade. E esse trabalho em relação às mudanças climáticas, ele tem um recorte ligado à alimentação. Então, a FAO, como eu falei, ela pega desde a produção agrícola, produção pecuária, a gestão florestal, até a parte da alimentação humana. Então, hoje em dia se sabe, por exemplo, e isso é uma coisa até que é pouco falada, eu acredito que é interessante falar mais sobre isso, 20% da emissão de gases de efeito estufa que contribuem para as mudanças climáticas vem desse setor de agricultura, pecuária, florestas e gestão da terra em geral. Isso por quê? Em primeiro lugar, o desmatamento, né, acho que é uma causa bem sabida. Assim, quando se cortam as florestas deixam de atuar como um sumidouro de carbono, né, elas absorvem o CO2 da atmosfera. E o CO2 que está armazenado no solo também é liberado. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a questão das técnicas agrícolas mesmo, ou seja, por exemplo, o uso de fertilizantes químicos libera nitrogênio no ar. Outra coisa, a criação de animais, de bovinos, ovinos, etc. O sistema digestivo deles mesmo e o próprio estrume que eles excretam também são causas de emissão de metano, por exemplo, que é um gás muito ruim para as mudanças climáticas. Então, todo esse setor, assim, em conjunto, é considerado como causador de 20% dos gases que levam à mudança do clima. Pouco se fala sobre isso, ou pelo menos assim, atualmente tem começado a se falar mais sobre isso. Porque quando as pessoas pensam em mudança do clima, se pensa mais em eficiência energética, né, em fontes de energia renováveis, em transportes eficientes, etc. Mas pouco se sabe dessa parte da produção agrícola mesmo. Exatamente. E a partir de um ponto de vista sistêmico é uma análise interessante, porque quando se pensa geralmente em agricultura, o consumidor
que vai adquirir o seu alimento no supermercado, ele às vezes não observa a cadeia produtiva e também não tem essa visão de que o seu próprio ato de consumo do alimento está afetando diretamente na mudança do clima. E me diga, Fabiano, dentro desses seus estudos, nesse trabalho que você faz junto à FAO, vocês têm mapeado os países do mundo que mais contribuem para emissões a partir da indústria de alimentação, da indústria agropecuária e etc? Sim. Eu até queria pegar o que tu falaste sobre a visão sistêmica, que eu acho que é uma coisa bem interessante de começar falando por aí, porque realmente acho que tem duas vertentes assim, que é interessante também explorar um pouquinho mais. A primeira é o quanto de alimentos é produzido no mundo, né? A quantidade de pessoas que hoje já vivem no mundo, nós somos 7 bilhões e alguma coisa, e há uma projeção de que até 2050 nós sejamos 10 bilhões de pessoas nesse planeta. Então, tudo que já há hoje em dia, pensa como seria com 3 bilhões de pessoas a mais. E toda a quantidade extra de alimentos que vai ter que ser produzida para esse monte de pessoas que vão vir por aí. Isso sem contar que se calcula que hoje em dia 1/3 do que é produzido, dos alimentos produzidos, são desperdiçados. Então isso também já representa um enorme desperdício e toda essa energia, toda essa, tudo isso que foi emitido de gases, por exemplo, para produzir esses alimentos também é desperdiçado. Enquanto você fala em desperdício, também tem uma grande influência do setor de logística para esse desperdício, transporte, por exemplo. Sim. Com certeza, isso tem estudos também que mostram, depende do perfil do país, esse desperdício vai desde a cadeia de produção mesmo, a logística, até o próprio hábito de consumo das pessoas. Por exemplo, nos países mais desenvolvidos a tendência é que esse desperdício seja feito no estágio de consumo, não tanto na fase de produção, que é mais nos países que têm uma infraestrutura mais precária. E aproveitando esse dado sobre a questão de transporte, ela está computada nesses 20% das emissões da área de alimentação? Isso depende do setor. Por exemplo, no setor pesqueiro, sim, porque no setor pesqueiro as principais emissões vêm justamente da emissão dos barcos, né? Mas no setor da agricultura, eu acredito que isso seja contado no setor transporte. Daí. Tá certo. Né? Mas então o segundo fator que eu vinha dizendo é exatamente o que a gente come, né? E como a FAO, por exemplo, vem batendo muito nessa questão da necessidade das pessoas serem mais conscientes da sua dieta e do impacto que a sua dieta causa no meio ambiente e no próprio desenvolvimento sustentável, principalmente nessa consciência de que vão ter muito mais pessoas no mundo num tempo muito breve, né? Então, por exemplo, o consumo de carne vermelha, que até no Brasil é uma coisa que eu vejo que o debate é complicado, e eu sou gaúcho, né? Então cresci especialmente aqui no sul do Brasil e na região aqui do Uruguai, Argentina. Mas assim, até isso já é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a nossa pecuária no Rio Grande do Sul ainda é um pouco mais sustentável porque ela é praticada nos campos que sempre lá existiram, né? Então era uma coisa um pouco autóctona. O problema mesmo é na fronteira já lá para cima, né? Centro-Oeste, Amazônia, onde houve muito desmatamento para abrir espaço para pastagens, né? Exatamente, aí há a derrubada da floresta para abrir espaço, consequentemente há emissões. Isso, é todo um sistema. É todo um sistema, exatamente. Então é muito importante ter essa consciência de assim, o quanto de alimentos que tem que ser produzido e o que vai ser produzido, porque a gente tem que ter essa perspectiva de que tem que alimentar todo mundo, né? E há uma questão também de equidade no mundo, né? Não pode reservar um tipo de alimento só para alguns países ou para algumas pessoas. Tem que se pensar realmente numa visão sistêmica e equitativa da distribuição de alimentos no mundo. Infelizmente, a tendência atual é justamente que à medida que os países se desenvolvam, eles adotem uma dieta mais baseada na dieta ocidental, ou seja, com mais consumo de proteína animal. Né? Principalmente de carne bovina. E esses estudos que você tem realizado e tem acompanhado, eles apontam para a necessidade de uma dieta com menos proteína animal? Olha, a necessidade seria, na verdade, de reduzir justamente o consumo de alimentos com alto impacto ambiental, né? Então, para produzir, por exemplo, um quilo de peixe, já se causa um impacto ambiental muito menor do que produzir 1 quilo de carne bovina. Para produzir 1 quilo de soja, ainda é menor. Então,
a necessidade, na verdade, é de adequar a alimentação das pessoas para que seja sustentável produzir alimentos para todos dentro das possibilidades que o planeta tem, que estão chegando num limite já, né? Acho que isso é uma coisa que é importante frisar bem, a gente entender que nunca houve tanta gente nesse planeta, na história do planeta, né? Foi um momento muito grande de pessoas e que então o nosso impacto está levando o planeta realmente assim aos seus limites, né? Você trouxe aqui a questão da soja e, pelo que você colocou, não me corrija se eu estiver errado, o impacto da soja não parece ser tão grande como, por exemplo, o da produção agropecuária em termos de gado, por exemplo. É isso? Olha, eu até usei o exemplo da soja, que talvez não seja o melhor. Talvez fosse melhor usar o exemplo de outra proteína vegetal, né? E, assim, a soja, em particular, é um vegetal problemático justamente porque também houve, né, no mundo, e o Brasil é um bom exemplo, de muito desmatamento que houve, né, para o plantio da soja em larga escala, monocultura. O que o que me fez refletir sobre a sua colocação é que a gente produz muita soja aqui para mandar para o exterior. Sim. E para alimentar animais, inclusive para fortalecer essa dieta baseada em proteína animal. Então, dentro do que a gente estava conversando sobre o pensamento sistêmico, se a gente for avaliar a pegada da soja nesse sentido, parece que realmente é uma pegada muito grande, né? Sim, isso tem toda a razão. A outra questão que eu gostaria de te perguntar, Fabiano, é o seguinte: a gente passou ali nos anos 70 pela Revolução Verde, e há algumas pessoas que falam, olha, a gente já alimentava o mundo de maneira satisfatória mesmo antes da Revolução Verde, antes de surgirem aí os agrotóxicos, né, e serem usados com mais intensidade. Pelo que você vê nos seus estudos e no que você acompanha, como está essa questão do uso de agrotóxicos? Olha, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, é o país campeão de uso de agrotóxicos no mundo, né? E muito a isso é acreditado o sucesso do agronegócio no Brasil e que o Brasil seja um produtor de tantos alimentos. Porém, a FAO, por exemplo, alerta com muita cautela que os agrotóxicos têm que ser usados, né, dentro de um certo limite. E há, inclusive, algumas orientações internacionais e um trabalho bem forte sendo feito também para, digamos assim, para limitar um pouco o uso disso, porque se sabe que tem um alto impacto, seja, por exemplo, na própria biodiversidade do solo e na manutenção do equilíbrio da natureza, como também na saúde humana, né? Os agrotóxicos são produtos altamente, isso depende do produto, mas são, em geral, produtos altamente tóxicos e o consumo deles está ligado a uma série de doenças, né? Então, o ideal seria justamente limitar o uso desses produtos, entender bem que tipo de produtos são usados e tentar contrabalancear isso na medida do possível com a agricultura orgânica, com alternativas, com a agroecologia. Existem técnicas hoje em dia. Era isso que eu gostaria de te perguntar. Quais são as novas técnicas ou técnicas antigas que estão sendo resgatadas, técnicas de antes da Revolução Verde, que estão sendo resgatadas para que a gente consiga alimentar o mundo de maneira mais sustentável? Então, a agricultura orgânica e a agroecologia, por exemplo, são técnicas, na verdade são nomes para técnicas que são praticadas há muito tempo, né? Em muitos lugares do mundo. Por exemplo, o uso de culturas combinadas, né? Eu não entendo tanto da área técnica, mas eu sei que existem formas de combinar culturas de maneira que predadores de uma anulem os predadores de outra e com isso beneficiar essa questão das pragas, né? Que são uma das principais funções dos agrotóxicos, é conter as pragas, mas há maneiras de fazer isso de forma diferente. Por outro lado, também, por exemplo, a questão do balanço, do equilíbrio dos nutrientes no solo, há também formas de combinar culturas de forma que a agricultura não esgote tanto os recursos do solo e não leve a uma necessidade tão grande de fertilizantes e todo esse ciclo químico que, na verdade, realmente não fazia parte, né, da agricultura antes dessa revolução moderna. Então, a gente, pelo que você observa, a gente tem condições de alimentar o mundo mesmo com essa progressão que você falou de 10 bilhões de pessoas daqui a quantos anos? Olha, essa é uma questão bastante complexa porque, na verdade, há um grande paradoxo no mundo, né? Hoje em dia a gente vive uma crise de inequidade, não é que faltem alimentos hoje em dia.
A estimativa é que haja mais alimentos no mundo do que a gente precisa atualmente. Então, hoje em dia, a principal crise é realmente uma crise de distribuição e, portanto, é uma crise que tem um viés político também, né? Mas, realmente, com essa projeção de tantas pessoas a mais no planeta em tão pouco tempo, a produção agrícola vai ter que ser aumentada, a questão desse desperdício vai ter que também ser contornada de alguma forma. E eu vejo assim um debate forte entre as pessoas da área técnica sobre a questão de agrotóxicos, transgênicos versus agricultura mais diversificada, mais orgânica, mais agroecológica. E eu entendo pelas pessoas que trabalham nessa área que é possível, talvez dê mais trabalho, talvez tenha que mudar algumas coisas com relação à maneira como as pessoas plantam hoje em dia, mas eu acredito que seja possível. Como isso tem sido refletido na legislação? Eu soube agora que você teve em Guiné-Bissau trabalhando numa ideia de uma nova legislação para a redução de agrotóxicos no país, é isso? Conta um pouco para a gente, por favor. Na verdade, não era mais para um controle efetivo dos agrotóxicos, né? A orientação internacional, e não há assim, um acordo internacional geral que dite regras sobre isso, né? Há, por exemplo, a Convenção de Roterdão, que trata de troca de informações sobre produtos altamente tóxicos. Outras convenções que tratam do movimento transfronteiriço. Mas sobre a produção e o uso dos agrotóxicos, há orientações, mas assim, com base, inclusive nos estudos da FAO e da Organização Mundial da Saúde, a recomendação internacional é que haja no país uma legislação específica para o controle e a gestão dos agrotóxicos ao longo de todo o seu ciclo de vida, ou seja, desde a produção do produto até a distribuição, a comercialização, a colocação no mercado, a aplicação, mesmo por questões como publicidade e depois o descarte de embalagens vazias, a proteção das pessoas, dos trabalhadores que manuseiam esses produtos e cuidados que têm que ser observados. Então, é bem importante que o país tenha uma legislação adequada, cobrindo todos os tipos de pesticidas e cobrindo todas essas etapas do ciclo de vida que eles percorrem, justamente para minimizar a exposição das pessoas, da saúde humana e da saúde ou do bem-estar do meio ambiente, por assim dizer, dos riscos que esses produtos apresentam, né? Como eu dizia antes, eles são considerados necessários para a agricultura, mas eles são produtos tóxicos que causam riscos para nós e para o ambiente, né? Então, a Guiné-Bissau, por exemplo, é um país que conta com uma legislação que tem algumas lacunas. Então, o trabalho da FAO, dentro do seu mandato, é justamente nessas áreas ajudar os países a fazer uma análise da legislação e ver onde pontos podem ser melhorados e apoiar nessa revisão. Fabiano, você trouxe aqui a informação de que o Brasil é o campeão mundial em uso de agrotóxicos. O Brasil há pouco assinou um acordo comercial com a União Europeia. Como você pensa que essa liberação massiva de uso de agrotóxicos que tem hoje no Brasil e esse fato de ser o campeão mundial de agrotóxicos pode influenciar na política comercial com a Europa? Eu vejo que isso pode ser um fator de contenção ou de mais sensibilidade no uso dos agrotóxicos, porque, inclusive, pelo dado que eu sei, muitos dos produtos que vêm sendo liberados no Brasil são mesmo proibidos na Europa, né? E a União Europeia é uma entidade com regras fitossanitárias bastante estritas. Então, eu imagino que, para aproveitar desse mercado exportador que vai se abrir para o Mercosul, né, vai ter que haver alguma adequação do que é usado aqui, se há o interesse de exportar produtos para lá, né? Porque eu duvido que eles vão aceitar produtos tratados com produtos que lá são proibidos, né? Alguns países que estão inibindo o comércio e a importação de produtos alimentícios brasileiros devido a essa questão de agrotóxicos. E agora, com esse acordo comercial, você acha que deve, não sei se você chegou a ver o acordo, se há normas a esse respeito no próprio acordo, ou você pensa que isso vai surgir com o andar das negociações? Em princípio, assim, o comércio de produtos é livre pelas regras internacionais de comércio. Pode haver alguma discriminação de produtos com base em razões para proteger o ambiente e a saúde, mas tem que ser feita de certas formas, de modo que não seja discriminatório, né? Eu não vi ainda, não sei nem se já está disponível o texto desse acordo, mas a União Europeia é uma das entidades ou países no mundo
que mais tentam usar o comércio como uma alavanca para promover outros objetivos, dentre eles o desenvolvimento sustentável, que é uma bandeira bem forte que eles levantam, né? Então, nos outros acordos comerciais que eu já estudei da União Europeia, em muitos há um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. Justamente, ele é fora assim, do capítulo de reduções tarifárias, etc., mas é um capítulo de sensibilização e de intenções, justamente de promover comércio em produtos que sejam, por exemplo, menos poluentes e etc., para usar o comércio como uma arma para o desenvolvimento sustentável. Eu espero, não sei muito o que esperar, mas eu espero que esse acordo possa ser uma coisa benéfica para justamente sensibilizar o agronegócio brasileiro a ser um pouquinho mais sustentável. Fabiano, uma outra questão que eu gostaria de conversar contigo, você que trabalha na área internacional, é sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como que essa questão da alimentação dialoga com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Então, eu acho muito interessante sempre trazer a questão da visão sistêmica que a gente falava antes, né? E está tudo muito ligado hoje em dia, desde a questão da produção de alimentos, a distribuição dos alimentos no mundo, como isso afeta a parte da gestão das florestas, a gestão dos solos, a questão do clima, né? Os ODS são 17, então eles tocam em praticamente tudo, né? Desde indústria até biodiversidade, clima, pescas, oceanos, etc. Questão de gênero. Tudo. Então, eu acho que isso toca em muitas partes e é muito interessante ver justamente como uma questão integral, né? Que entra desde como os alimentos são produzidos, como isso afeta o meio ambiente, como a distribuição dos alimentos afeta a saúde das pessoas, afeta mesmo os direitos humanos básicos, até o direito à vida mesmo, né? Afetado pela a questão da disponibilidade, da acessibilidade dos alimentos. E a questão da acessibilidade à terra para a produção também. Exatamente. A gente viveu nas últimas décadas um grande êxodo rural, as cidades se incharam pela má distribuição do território, principalmente aqui no Brasil. E quanto ao desenvolvimento sustentável, você que observa essa agenda internacional, você vê que o mundo está num caminho da verdadeira sustentabilidade? Olha, se eu for ser bem sincero, não. Infelizmente, a gente que trabalha com essa área e assim está lendo de perto os relatórios e os últimos dados, infelizmente eu digo que não, e a gente acaba ficando um pouco pessimista, né? É chato assim, mas por exemplo, com questão da mudança do clima, que talvez é considerado hoje em dia até por autoridades um dos maiores desafios, né? Por causa das mudanças que a mudança do clima vai trazer para a nossa vida como ela é hoje, né? Então, apesar de todos os acordos internacionais, apesar de todo o esforço que se tem feito, a projeção com base nas emissões atuais é que não se consiga manter o aumento da temperatura médio abaixo dos 2 graus, que era o pretendido, né, pelo Acordo de Paris. Exato. De preferência 1,5 graus, mas 2 graus. As projeções sejam que isso leve a um aumento de 4 graus até o final do século, ou algo parecido. E é difícil até de estimar o que vai acontecer se isso realmente ocorrer, né? As pessoas nunca se viveu num mundo tão quente. Assim, tem um documentário que eu gosto muito, que é o documentário Antes da Inundação, que foi produzido com Leonardo DiCaprio. Exato. E o National Geographic, eu acho que é um documentário excelente. E um dos cientistas ali dá esse depoimento: não se sabe, a Terra nunca foi tão quente, né? Então, o que isso vai causar de mudanças nos ecossistemas, na habitabilidade das cidades, as migrações que vão ser causadas pela subida do nível dos oceanos, é difícil prever, assim, mas assim, eu acho que o mundo está realmente numa trajetória não sustentável. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles surgem dentro do contexto da Agenda 2030, da Agenda 2030, e ali metas extremamente ambiciosas para se atingir até 2030. Isso fica claro que o mundo não vai conseguir alcançar, pelo menos a maioria delas. Mas o que eu tenho refletido é o seguinte: há um caminho, e há também o caminho, muitas pessoas sabem, os cientistas sabem o caminho, e há também inovações,
há iniciativas interessantes. O que falta, Fabiano, para você ver, para a gente dar essa virada? Porque cientistas falam que ainda há tempo da gente evitar uma catástrofe maior. Sim. Eu acho que o primeiro passo, o ponto de partida é educação e conscientização, né? Eu acho que ainda falta fazer um trabalho de chegar a essas informações que, por exemplo, algumas das coisas que eu falei aqui, são dados que estão à disposição do público, né? São dados confidenciais. Isso está escrito em relatórios que estão livres para ser baixados da internet, mas falta levar realmente essa informação às pessoas. As pessoas terem essa consciência do quão insustentável é o nosso modo de vida atual e do impacto que vai causar na nossa vida, né? Nós, no nosso tempo de vida, ainda vamos ser impactados por tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que a tomada de consciência, a informação, é o primeiro passo para promover mudanças na nossa própria vida, né? Pequenas coisas que a gente mesmo pode fazer, mas também para exigir daqueles que nos representam, que tomam as decisões, medidas mais urgentes, né? E isso vai desde a pessoa que a gente elege para nos representar no parlamento, até, por exemplo, iniciativas como está surgindo em muitos lugares do mundo, ações populares na justiça, obrigando governos a mudarem de posição. Há um caso, por exemplo, na Holanda, que é bem emblemático, em que uma ONG processou o governo e obrigou eles a subirem a ambição das metas climáticas, né? Então, eu acho que assim, essa questão da tomada de conscientização, informação e depois também, é claro, a questão da vontade política, né? Como tu falaste, acho que tu está totalmente certo, há alternativas, não é que tudo esteja perdido, né? Mas falta realmente promover mudanças transformadoras. Aí pega a questão sistêmica mais uma vez, né? Como a gente produz as coisas, como a gente consome as coisas e como a gente também descarta as coisas, né? Exato, e ter uma pegada mais sustentável de um lado até o outro. E infelizmente o governo brasileiro e nesse caso o parlamento tem dado aí uma demonstração não muito pró sustentabilidade, inclusive há debates no Congresso Nacional com cientistas negacionistas do clima. Esse movimento de negação do clima, ele é forte no mundo ou ele, em alguns países como os Estados Unidos e o Brasil, que tem tomado mais força? Não, eu acho que é um movimento realmente mundial, mas eu vejo ele assim como uma questão muito pontual de alguns interesses. E eu sempre fico surpreso porque acho que a produção científica, os dados científicos são tão claros e tão disponíveis hoje em dia, né? As pessoas que estudam a parte do clima e que são parte do painel da ONU sobre o clima são cientistas reconhecidos do mundo todo, e não é são mais de 1000. E são 97% da comunidade científica reconhece as alterações climáticas. Então é necessário que você, cidadão, comece a se colocar como um ator protagonista dessas ações para reduzir a sua pegada ecológica e com ações de consumo e com ações de envolvimento com a comunidade, você pode ajudar o planeta a reduzir a sua pegada ecológica geral. Fabiano, eu peço então que você dê suas últimas palavras, se despeça do nosso telespectador e internauta, já agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da TV Floripa. Eu que agradeço, eu acho um grande prazer para mim poder falar um pouco desse trabalho, que eu vejo muito como uma disseminação de informações que são de interesse de todos, né? Acho que já passou um pouco a ideia de ver pessoas que trabalham com essa área como ecochatos, porque na verdade esses problemas vão impactar a todos, né? A mim, a você, a ti. Então eu acho muito importante debater isso o mais que a gente pode, trazer essas informações do quão é importante realmente a gente tomar consciência do nosso impacto, do que a gente pode fazer e do que a gente pode exigir. Porque principalmente com relação, eu acho, a esses negacionistas do clima, é importante as pessoas olharem quais são os interesses que estão por trás de negar que isso está acontecendo, se justamente os dados científicos são tão claros, né? As pessoas que negam esses problemas estão negando isso com base no quê e por quê. Então é essa reflexão que eu gostaria de deixar. Exatamente. E o nosso programa Ecologia em Política em Debate está aqui para trazer a você informações qualificadas para que você possa se conscientizar, buscar fontes também e exercer a sua cidadania ambiental. Nós voltamos a semana que vem aqui na TV Floripa e no canal do YouTube do Instituto Aprender Ecologia.
Muito obrigado.